Olá, eu sou Larissa Terweiler Pereira e eu vou gravar a minha palestra para a mesa redonda do Congresso Nacional de Botânica de 2022, cujo título é Micologia Pop, a popularização do conhecimento como primeiro passo para a conservação dos fungos. Então, além de mim, Larissa Terweiler Pereira, esse trabalho também foi elaborado por Amanda Prado Elias, Milena Vieira de Miranda, Juliano Marcon Baltazar, sendo que nós todos somos do LEMIC, o Laboratório de Estudos Micológicos da Universidade Federal de São Carlos, do campus Lagoa do Sino, e Maria Alice Neves, que é professora na Universidade Federal de Santa Catarina e que faz parte do Micolab. Sabemos que atualmente estamos enfrentando a crise da biodiversidade, que significa que um grande número de espécies estão sendo extintas, né, numa taxa muito elevada, e vem essa questão: por que está ocorrendo, então, a extinção dessas espécies? E sabemos que, infelizmente, por conta de ações humanas, principalmente por conta de ações humanas, que temos essa alta taxa de extinção de espécies atualmente, né? Então, questões como alterações climáticas, mudanças no uso da terra, como desmatamento e fragmentação, poluição de diferentes compartimentos ambientais, água, solo e atmosfera, por poluentes químicos, mas também biológicos, né, como exemplo as espécies invasoras, e aumento populacional, são alguns dos fatores que estão relacionados com essa crise da biodiversidade. E as mudanças que o ser humano vem causando no planeta são tão significativas, são tão grandes, que inclusive tem autores, né, que chamam esse período que estamos vivendo de antropoceno, né, por conta dessas alterações que o ser humano está causando no ambiente. E se a gente está falando de crise de biodiversidade, é importante a gente lembrar que todas as formas de vida estão em risco. Todas as formas de vida estão sofrendo essas pressões, estão sofrendo essas extinções. Quando a gente fala de quais organismos que estão vulneráveis, logo se pensa, né, em animais em extinção, em plantas em extinção, mas a gente tem que pensar que todas as formas de vida estão sofrendo essas pressões atuais. Então, é aí que entra a questão dos fungos, que a gente não pode esquecer, é um grupo muito grande de organismos, e assim como animais e plantas, também tem seres macroscópicos, existem fungos macroscópicos. Então, os três reinos que possuem seres macroscópicos são animais, plantas e fungos. E os fungos, eles são essenciais para a manutenção dos ecossistemas florestais. Talvez as pessoas pensem logo na questão da decomposição, que realmente é muito importante, os fungos nessa função da decomposição, mas eles têm outras funções ecológicas que também são essenciais para manter esses ecossistemas florestais, como, por exemplo, a conexão entre as plantas que esses organismos, que os fungos realizam através da sua rede de micélio. Eles também servem como alimento, né, para outros organismos, eles também promovem a saúde do solo e podem, inclusive, estar envolvidos com o regime das chuvas. Então, apesar dessa importância ecológica, desse grande papel ecológico, poucas pessoas compreendem a importância de preservar espécies de fungos, não só espécies de animais, espécies de plantas, né? Claro que uma das ações de preservação dos fungos é a gente preservar o ambiente como um todo, mas é importante a gente saber, né, quais as espécies de fungos estão ali, que tipo de grau de ameaça que elas sofrem, como que está a questão populacional, quais espécies estão mais vulneráveis do que outras, tem espécies que são mais raras do que outras. Então, todas essas informações sobre os fungos ainda são muito deficientes, né? Muita coisa ainda precisa ser estudada sobre a questão da conservação dos fungos. E apesar dos fungos serem um dos grupos de eucariotos mais diversos do planeta, a gente conhece muito pouco sobre esses organismos. São cerca de 150 mil espécies conhecidas, e a gente sabe que existem mais de 1,5 milhão, 2 milhões de espécies, né? Então são pouca diversidade que a gente conhece. E apesar de ser um grupo muito grande, já com um número muito grande de espécies conhecidas, ainda é muito pequeno o número de espécies que já foram avaliadas quanto ao seu status de conservação. Então, o número de espécies que estão incluídas na lista vermelha da IUCN ainda é muito pequeno, porque foram realizadas poucas ações, né, nessa questão de avaliação
das espécies, do status de conservação das espécies de fungos. Então, apesar da gente entender, né, nós que somos acadêmicos, trabalhamos com micologia, trabalhamos com fungos, conseguir ter esse panorama e ter essa percepção da importância ecológica desses organismos, às vezes é muito difícil conversar com as pessoas sobre conservação dos fungos por falta de conhecimento básico. Por exemplo, as pessoas não compreenderem do que é um fungo, né? Ou para que serve um fungo? Essa é uma questão que eu escuto muito e eu acho muito engraçada quando as pessoas perguntam, né? Ah, você trabalha com fungo, mas para que serve um fungo? Né? Então, assim, a gente vê que tem uma defasagem muito grande de conhecimento, né, sobre os fungos, sobre esses organismos, o que eles são, para que eles servem, onde eles crescem. Então, a gente vê que para trabalhar a questão da conservação é muito importante também trabalhar a questão da divulgação científica, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, do que as pessoas, as percepções, né, as concepções que as pessoas têm sobre um fungo, esse foi um projeto que a gente desenvolveu em 2022. A gente não conseguiu desenvolver totalmente da maneira que a gente queria, porque a gente queria trabalhar com muitas cidades e muitas pessoas, e depois que chegou a pandemia, esse processo ficou inalterado, ficou inacabado, perdão. Mas a ideia era perguntar para as pessoas o que é um fungo, né? O que elas entendem por um fungo. Então, a gente conseguiu realizar em uma das cidades que foi em Sorocaba. As entrevistas foram realizadas em 2020 e foram 50 pessoas entrevistadas com mais de 18 anos. E para realizar esse trabalho, a gente contou com a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, né, o CEP da UFSCar. Então, vejo que das respostas que a gente obteve, né, do que é um fungo, grande maioria das pessoas acredita que o fungo seja uma bactéria, então ainda relaciona o fungo com algo microscópico, e também um ser nocivo, né, ou é uma bactéria ou é algo nocivo, e também uma resposta que teve bastante porcentagem, 10%, foi que é um micro-organismo. Então, quando se fala de fungo, é muito difícil ainda que as pessoas façam essa correlação do fungo macroscópico. Elas ainda pensam no fungo como algo microscópico, como mofo, algo nocivo, algo que estraga as coisas, né? Algumas pessoas disseram que se trata de um ser vivo, alguns relacionaram fungo com podridão, outros disseram ser algo sem vida, como por exemplo poeira, outros relacionaram fungo com planta, foi até uma porcentagem baixa, achei que uma porcentagem maior relacionaria fungo com plantas, e uma outra porcentagem não soube responder ou não quis responder, né, o que se tratava de um fungo. Então, vejo que realmente as pessoas não têm muita noção ou não conseguem se expressar ou pôr em palavras o que é um fungo. Então, por conta disso, eu queria mostrar um pouco do nosso projeto de divulgação científica que a gente realiza, então, em redes sociais. Hoje a gente sabe que muitas pessoas utilizam as redes sociais, tanto pessoas novas quanto pessoas mais velhas, e a ideia é utilizar as redes sociais, então, para divulgar um pouco da micologia. Então, tem o perfil no Instagram do Micolab UFSC, que foi criado em novembro de 2014, e o perfil do Funk na Cabeça, que foi criado em março de 2021. O Funk na Cabeça é uma iniciativa minha para divulgar mais conhecimento sobre os funks, que são os fungos alimentícios não convencionais. Mas aí também está embutido várias ações de divulgação sobre fungos e ecologia dos fungos. Então, a gente vê que bastante gente interage com as postagens, tem curiosidade, e é uma forma legal e dinâmica de fazer divulgação científica. Um outro grupo que a gente tem nas redes sociais, né, que eu faço parte, é o Cogumelos do Brasil, no Facebook. Hoje já são mais de 20 mil membros nesse grupo, então é um grupo bastante grande. E a gente acha que, mantendo esse grupo, muitas pessoas, por conta de gostar de fotografar, gostar de conhecer os nomes, a gente também consegue divulgar um pouco de micologia através desse grupo. Esse ano a gente publicou um artigo que foi um monitoramento que a gente fez no Grupo Cogumelos do Brasil. Esse monitoramento foi durante um mês, que a gente realizou de maio a junho de 2021, observando quais fotografias de espécies eram postadas no grupo, e através das fotografias, né, a gente fez identificações aproximadas. Nem sempre por fotografia é possível identificar espécies de fungos e cogumelos, mas a gente chegou a um número de pelo menos 126 táxons
que foram fotografados durante esse um mês, o que a gente achou um número bastante expressivo. E dentre essas fotografias também encontramos novos registros, espécies raras. Então, a ideia desse artigo foi para mostrar como que o Grupo Cogumelos no Brasil tem um grande potencial para desenvolvimento de projetos de ciência cidadã. Né? Então, não só a gente divulgar esse conhecimento utilizando o Facebook, mas também ter a participação de cidadãos no conhecimento e na construção do conhecimento da funga brasileira. E uma outra forma que eu acho bastante eficiente de divulgar a micologia é fazer eventos, né? Eventos presenciais. Agora já é possível, né? Antes, por conta da pandemia, estava complicado. Mas veja que se a gente quer mostrar animais para uma criança, a gente pode levá-la para um zoológico, ou se a gente quer mostrar plantas, a gente pode levar para um jardim botânico, mas para a gente mostrar cogumelos é um pouco complicado, né? Por conta da natureza do cogumelo, por serem organismos efêmeros, então não é sempre que você vai encontrar ali. Então a gente realiza eventos de divulgação científica que são abertos à comunidade e a gente realiza trilhas em fragmentos de mata, em parques urbanos, onde a gente pode encontrar esses cogumelos, geralmente na época que eles aparecem, né? Na época de chuvas. Então, aqui tem duas fotografias desse evento Rick Foray, que é realizado pelo Micolab da UFSC, em Santa Catarina. A primeira edição foi em 2010, e temos aqui também uma foto da 8ª edição, que foi em 2020. Aqui em São Paulo, a gente vem realizando a corrida micológica, né? O LEMIC tem organizado esses eventos junto com a ONG EcoHold, que é uma ONG aqui da região. Então, o primeiro foi realizado em 2019, depois teve aí um gap por conta do isolamento social, da pandemia, e agora esse ano, em 2022, foi possível realizar a segunda edição da Corrida Micológica. Que a ideia é essa, né? A gente sair para encontrar cogumelos, procurar cogumelos, depois a gente faz premiações, faz divulgação, fala sobre os fungos, passar um pouco de conhecimento. Aqui um outro formato de evento que a gente organizou no passado foi a Micoblitz, porque no Parque Estadual Carlos Botelho, que é um parque grande, com um fragmento considerável de Mata Atlântica preservada, não havia nenhum registro de fungos para esse parque. Então, em um dia, a gente também fez trilhas, fotografamos, depois identificamos as espécies, e inclusive foi possível depois confeccionar um guia de campo com fotografias e identificações das espécies que a gente encontrou nesse dia, né? Várias pessoas colaboraram com as fotografias, com as identificações, então a gente tem nesse material o nome de todos que colaboraram, e é um PDF que está disponível, as pessoas podem baixar lá no Instagram do Funk na Cabeça, no perfil do Funk na Cabeça, encontrar lá, e baixar esse guia, que é um material de livre acesso. Bom, e uma outra questão que a gente percebe que, no caso, atrapalha, né, a divulgação da micologia no Brasil é a gente ter poucos nomes populares para as espécies da funga brasileira. E a gente acha que ter nomes populares seria muito importante para melhorar esse diálogo com o público em geral, com esferas políticas, por exemplo, porque os fungos ainda não estão em ações de conservação no Brasil, mas é difícil a gente falar com as pessoas sobre espécies de fungos e sobre os fungos se a gente não tem nomes populares para esses fungos, né? Então, pensando nessa problemática, a gente está agora dando andamento à criação de um comitê nacional para os nomes vernaculares das espécies da funga brasileira. Então, esse comitê já foi criado, né? Na verdade, até o momento, somos eu, Maria Alice e o professor Juliano Baltazar, que estamos criando esse comitê. Já iniciou uma conversa com a diretoria da Sociedade Brasileira de Micologia, porque a gente gostaria também de ter o apoio, se não, né, ser também parte da sociedade, esse comitê. Então, a gente está nessa fase agora de conversa com a diretoria, já apresentamos nossa proposta para começar ainda esse ano com os trabalhos, que a ideia principal é criar uma lista de espécies com nomes vernaculares, nomes em português, para a espécie da funga brasileira, o que a gente acredita que vai ajudar muito com a divulgação da micologia no país. E, além disso, se a gente está falando de conservação, a gente também pode destacar a questão do âmbito acadêmico, né? Então, a gente não precisa falar de conservação
só com o público leigo, mas a gente também pode realizar pesquisas focando em conservação. Então, esse ano, o nosso laboratório teve uma aluna de iniciação científica, foi a Milena, que trabalhou com essa questão de conservação de espécies de fungos, avaliação, né, do status de conservação dessas espécies. Então, ela teve treinamento durante o primeiro workshop brasileiro, que foi realizado pelo grupo da Mindfunga e o Micolab da UFSC, para avaliação de espécies de fungos e líquens da lista vermelha global da IUCN. Né? Então, como produto final dessa iniciação científica, deu certo, né? Conseguimos avaliar o status de conservação de 3 espécies de fungos faloides, sendo que as 3 foram avaliadas como vulneráveis. Então, veja que até dentro do âmbito acadêmico, muita gente não tem ideia sobre o tema, né, a conservação de fungos, então é interessante também envolver alunos, colegas, né, outros colegas biólogos, micólogos, nessa temática da conservação, né, produzindo mais material, divulgando mais, para a gente poder seguir falando sobre conservação de fungos. Bom, então, só, né, fazendo um fechamento, pensando sobre isso, como é que a gente vai propor ações de conservação se o público em geral, se as pessoas não sabem o que são os fungos, né? Elas não compreendem o papel ecológico e a importância do papel ecológico dos fungos. Elas não sabem onde os fungos crescem, como a gente já comentou, a gente não tem zoológicos, jardins botânicos com cogumelos, né? As pessoas não sabem como os fungos se chamam, então a gente não tem nomes populares, não tem nomes em português, então as pessoas não conversam sobre isso. Então, com toda essa problemática, né, como que a gente vai propor ações de conservação? Por isso que é muito importante, como primeiro passo, a gente sempre pensar em divulgação científica, né, em divulgação de informação de qualidade, pensar nos materiais que são disponibilizados para as crianças, por exemplo, nas escolas, os materiais disponíveis em português. A gente não tem quase nada em português falando sobre biologia de fungos, ecologia de fungos, conservação de fungos, então a gente tem que produzir mais materiais, pensando que divulgar essas informações vão auxiliar as ações de conservação. Bom, então só para agradecer o apoio do Congresso, os nossos laboratórios, aos meus colegas coautores que confiaram em mim para fazer essa apresentação, e as imagens que foram utilizadas aqui são ou dos autores ou da plataforma Canva para Educação. Então é isso, muito obrigada, e qualquer coisa tem aqui o meu e-mail, quem quiser entrar em contato. Obrigada.